Eu quero falar algo nessa noite com muito amor, com muito zelo, com muito temor do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem que tem sido provocada no meu coração há algumas semanas, alguns meses. Estou pastor nessa casa, sou pastor local aqui, eu e minha esposa. A gente tem lidado com pessoas e pastoreado um rebanho, amém? E a gente está vivendo nesse mundo onde o Espírito Santo habita em nosso meio. Nós não estamos vivendo, às vezes a gente fala das coisas de fora como as coisas do mundo, e nós não estamos morando na lua, meu irmão. Nós estamos morando no mundo, na terra, amém? Mas tem uma mensagem, e é essa que vai ser ministrada nessa noite. Tem um grande problema no meio do ser humano, tem um grande problema na nossa vida vivida nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, 7 de julho de 2024. Porque eu tenho 34 anos, eu sou nascido em 90, eu cresci na igreja desde 95, e eu cresci ouvindo uma mensagem que ela está escassa. E a introdução dessa noite, ela vai ser bem longa mesmo, amém? Porque nós precisamos levar o direcionamento do coração e do pensamento da comunidade de fé, da comunidade dos santos, a entender por que a gente não fala mais da volta de Jesus. Porque é isso que Ele tem provocado no meu coração. Porque ao se deparar com problemas humanos, com problemas coletivos, com problemas individuais, com problemas de homens, de mulheres, de casamentos, de igrejas, de podcasts, de sabichões do nosso tempo, o Espírito Santo me levou numa resposta de oração a dizer: meu filho, assim como o orgulho é o princípio de todos os pecados, porque é através do orgulho que a gente visita a corrupção, é através do orgulho que é visitado o adultério, é na arrogância do homem que ele vai buscar subterfúgios para pecar. É também porque não se fala que Jesus está voltando, que homens e mulheres estão esquecendo que Ele está voltando. E eu me sinto nessa noite privilegiado de trazer essa mensagem para você: Jesus está voltando. Eu ia nomear ela Jesus vai voltar, mas o Espírito Santo disse: não, Ele está voltando. Sabe, nessa noite eu quero trazer essa mensagem: Jesus está voltando. E nós precisamos ter a ciência, a consciência, o temor devido que essa frase carrega. Não é medo, não é medo, porque Deus não é Deus de medo. Como muito bem o Bruno falou aqui, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai de amor, a sua paternidade é excelente e perfeita. Mas um temor, sim. Um temor de um Deus vivo, um temor de uma mensagem que não terminou na cruz, ela apenas começou. O Evangelho foi consumado, Ele disse: tetelestai, está consumado. A maneira pelo qual o homem vai ser salvo está feita, não tem mais nada pelo qual vocês possam fazer para que vocês sejam salvos, senão pela cruz de Cristo. Mas existe uma necessidade de nós entendermos a justificação e a santificação, que essa sim é até morrer. E nessa noite eu e você vamos lembrar o meu coração, vamos ensinar talvez quem tem 6 meses, 1 ano, 2 anos de fé, 5 anos de fé, e a minha sensação é que talvez há 5, 6, 7 anos eu não estou ouvindo ninguém pregar que Jesus está voltando. Ao estudar isso, eu peguei que existem 300 referências bíblicas sobre a primeira vinda de Jesus. E entre referências, citações e contextos bíblicos, tem 2.400 vezes a fala da segunda vinda. Qual que é mais importante? Faça as suas contas.
A primeira vinda é o meio pelo qual Ele veio salvar os gentios. É o meio pelo qual Ele não escolhe mais uma nação, o povo de Israel, que é sim o povo de Deus escolhido até o momento da cruz. Mas depois, quando Deus cria um plano da salvação para os gentios, para aqueles que não têm mais sangue ou nacionalidade, aqueles que agora simplesmente não conheciam ou não conhecem o Evangelho, mas a partir da pregação de Cristo, vem se render a Ele. Aí nós vamos pegar todas as nações da terra, todos os povos aonde esse Evangelho chegar, nós vamos ter acesso à salvação, nós vamos ter acesso ao céu, através do arrependimento de pecados, de reconhecer que Jesus é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas a partir desse momento eu e você aguardamos a segunda vinda. A partir desse momento eu e você não vivemos numa montanha russa gospel, em que a gente se comporta como que Jesus vai voltar daqui mais 2000 anos, meu irmão. E um dos textos que a gente vai colocar nessa noite, ele fala que vai ser como um ladrão que não avisa, mas que vem na madrugada. E a igreja do Jesus, a igreja, aqueles que vão ser os santos, os salvos, aqueles que habitarão as regiões celestiais, as quais Jesus está preparando para aqueles que o amam, precisa ouvir que Ele está voltando, precisa ter certeza que Ele vai voltar. Amém? E nessa noite, com essa introdução, eu quero trazer à memória o fato, a verdade, a realidade pura que Jesus está voltando. Amém? E nós temos cinco, porque como é que eu ia citar 2.400 referências, amém? Eu vou pegar 5, depois nós vamos para um outro ponto da mensagem, que nós temos 3 formas de esperar a segunda vinda de Cristo. Mas tem 5 confirmações nessa noite, que eu quero trazer para a igreja de Jesus que está na minha frente. A primeira delas é uma confirmação do próprio Senhor Jesus, em Apocalipse 22:12, pode colocar para nós Apocalipse 22:12, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Em Atos capítulo 1, pode colocar Atos capítulo 1, no versículo 10 até o 11, nós temos o testemunho dos anjos. Os anjos testemunham em Atos capítulo 1 que Jesus vai voltar. E Atos 1 é exatamente depois do final dos evangelhos, é quando sobe, Jesus ascende aos céus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Fala comigo, há de vir. Assim como para o céu os vistes ir, os vistes subir. As testemunhas dessa cena, elas são mais de 500, talvez milhares. Eles viram de olhos fixos, e a mensagem que foi dada é: ei, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês virão ele descer, ele vai voltar. O testemunho do próprio Jesus, o testemunho dos anjos, o testemunho dos apóstolos, dos 12 homens que ele escolheu. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, para a igreja de Filipe, ele vai trazer a confirmação no capítulo 3, no verso 20, coloca para nós Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nós não teremos mais esse corpo, nós teremos um corpo glorificado. Essa aqui não é uma aula de escatologia hoje, meus irmãos, não, eu não vou focar se nós somos amilenistas ou pós-milenistas, não é esse o foco da mensagem. O foco aqui é anunciar, através das escrituras, que Jesus está voltando. Fica por uma segunda parte dessa mensagem, talvez a interpretação do seu pastor, sobre amilenismo, pós ou não, amém? O milênio, a nova Jerusalém na terra, ou nós iremos para outro lugar, amém? Isso tudo vai falar de Apocalipse, da revelação do evangelista João, a revelação de Apocalipse, aonde vai apontar para o fim dos tempos, e de que forma, de que maneira que nós
iremos aos céus, ou os céus virão até nós, a nova Jerusalém na terra, a nova Jerusalém em outro ambiente. Essa mensagem dessa noite é sobre Jesus estar voltando e nós estarmos distraídos. E nós estarmos vivendo como se tem mais 2024 anos e a gente se comportar como que nós estamos postergando perdões, nós estamos postergando posturas, nós estamos postergando necessidade de pedir perdão, de liberar perdão, de se perdoar com os irmãos, de viver uma plenitude da fé agora, não no céu. A gente não se bica aqui, mas quer ser vizinho no céu. Como é que é? Jesus está voltando, e nós temos que ter uma postura de quem entende que Jesus está voltando. Ou nós vamos fechar a rua no céu, e vamos pedir para o apóstolo Pedro e Paulo, talvez ouvir a gente, eu estou aqui fazendo uma fábula, ei, eu quero morar na rua tal, porque na outra rua moram os caras da placa que eu não gostava, sabe? Lá na outra rua moram os caras que ficam falando mal no Instagram. E na outra rua moram os caras que riem de teologia no podcast. A igreja de Cristo em 2024 precisa se arrepender. A igreja de Cristo não é a placa A ou B. É a igreja de Cristo, ela precisa se arrepender, voltar os seus olhos para Jesus, entender que Ele está voltando, e a gente precisa se portar como filho de Deus nessa terra. E eu trago essa mensagem com todo o temor do meu coração, porque sim, eu sou um deles. Eu não sou um dos pastores, eu sou um dos filhos de Deus. Eu sou um dos que Ele vai levar ou não vai levar. Eu tenho e preciso entender isso. É por isso que essa mensagem ela foi um confronto dentro do meu lar, ela foi um confronto dentro do meu secreto com Deus essas semanas. Não pense que é fácil para mim estar ministrando ela nessa noite, mas o Espírito Santo me provoca que é necessário que seja pregado isso. Amém, igreja? No quarto ponto, nós temos o testemunho da ceia do Senhor, que eu e você fazemos aqui nos segundos domingos de cada mês, de forma cerimonial e simbólica. Lá em 1 Coríntios 11, no verso 26, pode colocar para nós, por favor. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É um quarto momento bíblico em que nós temos uma confirmação, que nós fazemos um momento simbólico, tanto na igreja 2000 anos atrás, como hoje, que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, então Ele vai vir. E às vezes a gente faz todas as ceias do ano, eu estou há 29 anos participando de ceia, da forma que eu vim aqui falar nessa noite, talvez, achando que Jesus vai voltar daqui 2000 anos, talvez Ele vai voltar na minha e na tua geração. Eu torço para que seja. Ninguém tem resposta sobre isso. Quem falar em nome disso, mentiroso está, dizendo dia e hora. Saiba disso. A palavra fala, repito, que vai ser como um ladrão à noite que ninguém está esperando. Ele vai voltar. E o testemunho da ceia do Senhor aponta para mais uma confirmação. Mas eu e você, eu inclusive, somos pessoas comuns. E nós, no nosso contexto de vida, nós temos esperanças diferentes. Nós estamos o tempo todo esperançando algo diferente. Eu estou esperançando ter filho nos próximos meses. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu estou esperançando um monte de coisa. Mas o confronto do estudo dessa mensagem, talvez me disse que eu estou esperançando mais ter filho do que Jesus voltar. Quando eu falei com um líder da nossa casa, 1 ano e pouco atrás, ele tinha tido filho. Ele deve estar nos assistindo, Deus te abençoe, irmão. Não vou falar teu nome, mas o testemunho é lindo, não é negativo. Eu falei, ei meu lindo, como é que está agora que o teu filho, tua filha nasceu? E ele foi muito venerável, ele disse, pastor, está incrível. Eu estou lutando só para amar mais a Deus que a minha filha. E eu disse, uau, como ele é crente. Estão comigo? É uma realidade. As nossas diferentes formas de esperançar coisas vão nos deixando agarrados àquilo que é essa vida e esse tempo que não tem nada a ver com a volta de Cristo.
para nos buscar, para nos levar para uma vida eterna. Para onde as dores e os choros não mais existirão, para onde não terá mais rancor e amargura, onde não haverá mais tristeza. Para esse lugar eu e você estamos deixando para depois, para esperançar coisas de agora. E eu preciso pregar essa mensagem. Mas como pessoas comuns, assim como eu, que esperanço filhos, que esperanço uma multiplicação na família, que esperanço ganhar mais, que esperanço tantas coisas. Amém? Coisas do nosso tempo. Eu esperanço, você esperança. Eu quero trazer hoje sobre a segunda vinda de Cristo. 3 formas de você e eu esperançarmos por ela. E 3 formas bíblicas, não da opinião do pastor Lennon, mas da opinião das Escrituras. Nós temos que ser bem-aventurados em esperançar a volta de Jesus. Amém? Aleluia. A igreja, a noiva de Cristo, tem que ansiar pela volta dele. Nós temos que estar ansiosos, não por coisa alguma, mas pela volta dele, sim. Aí sim. Nós temos que ter cuidados e preparativos para agradar esse Jesus. E que tipos de cuidados e preparativos são esses? Bem-aventurada a esperança pela volta de Cristo. E eu vou pegar com vocês nessa noite. A primeira delas, a bem-aventurada esperança, é uma esperança paciente. E parece antagônico, porque eu vim aqui falar para a gente estar ansiando, ter um anseio pela volta dele. Aí agora eu falo de paciência. Mas lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7, coloca para nós Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós temos que ser pacientes, e ser paciente às vezes vai envolver não descrer, não desistir, porque a nossa paciência não é só testada com outros seres humaninhos, dentro ou fora da igreja. A nossa paciência, a nossa descrença não é testada apenas no trânsito, quando eu falei de fruto do Espírito Santo para você, que o irmão te fecha no trânsito e você fala, vai, em nome de Jesus seja abençoado. Talvez a nossa paciência ao longo de uma caminhada, no meu caso de 34 anos, eu não sei da tua idade, mas você sabe, e talvez é daqui 6, daqui 8, daqui 10, daqui 12, nós já vimos tantos homens, de uma forma pecaminosa ou não, perderem a paciência, e irem para um lugar de descrença, outros de quase apostatar da fé. Apostasia, apostatar da fé, é um dia ter visto tudo, ter visto o Senhor em fazer milagres, ter visto a sua palavra curar, e ainda assim um dia falar contra Ele, esse Deus. Eu e você precisamos ter uma paciência na forma de esperar, porque pode ser que seja na nossa geração, mas pode ser que não seja, e eu e você estamos recebendo o bastão do Evangelho há 2024 anos, essas escrituras são mais vivas do que eu e você aqui dentro respirando, mas talvez não aconteça na nossa geração, mas nós temos que manter a nossa santificação, até o último dia, que talvez não sendo na nossa geração, a gente vai descer 7 palmos para baixo da terra, e esperar com aqueles que já dormem no Senhor. E isso está em extinção de ser falado. Mas como eu amo vocês, como eu quero chegar no céu e encontrar a igreja que eu prego, eu falo nessa noite, vamos ser pacientes. Vamos resistir ao diabo. Não vamos cair em descrença. Que o abismo de outros não seja o lugar para a gente escorregar na mesma casca de banana e descer para o mesmo abismo que aquele caiu. Que eu e você possamos ter uma sabedoria do alto, um pensamento do céu, que não nos deixe cair, que não nos deixe descrer, que não nos deixe perder a paciência, que vai ser um fruto do Espírito Santo, a longanimidade. Quem lembra? A bem-aventurada esperança,
para aqueles que querem esperar a segunda vinda do Senhor, na sua geração ou pós ela, vai ser a esperança purificadora. Se nós estamos à espera do Senhor, nós devemos ter cuidado com a nossa conduta. Não queremos que Ele venha e nos encontre fazendo coisas questionáveis, ou que Ele nos encontre em lugares duvidosos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 23, nós vamos falar de uma esperança purificadora. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. A tricotomia que divide a nossa existência. Eu e você somos corpo, matéria, nós temos alma e espírito. E aqui na carta aos Tessalonicenses, quando vai falar para a gente ter uma esperança purificadora, vai falar para a gente se manter irrepreensível, conservando o nosso templo do Espírito Santo, conservando o nosso espírito e conservando a nossa alma. Somente pessoas que já esqueceram que Jesus está voltando, não estão cuidando dessas áreas da sua vida. Só pessoas que já estão achando que ela está com 34 anos, eu vou botar a minha idade para ficar fácil. Gente que está negociando a salvação, achando que vai morrer na idade do seu avô, que morreu mais velho. Eu vou dar um exemplo do meu avô, que morreu faltando 2 dias para completar 90 anos. E aí fala assim, ó, quer saber? Com 89,5 eu volto a falar com Deus. Com 89,5 eu volto a me preocupar. Com 89,5 eu peço perdão para quem estiver aí no hospital. Falando sobre pedir perdão, esses momentos, eu já vivi muita coisa, irmão. Eu sou novo, mas sou rodado, amém? E teve uma história uma vez, de uma crente, da igreja dos meus tios lá de Brusque, que ela estava num câncer terminal. Vocês vão rir, ou não, né? E diz que ela foi convidada a chamar as pessoas, porque ela deveria se perdoar, porque talvez nas próximas semanas ela morreria. E meu tio me contou, Lennon, deu uma fila no hospital. Era uma galera. Eu não estou contando isso para falar dos outros, eu estou contando isso para que não seja eu e você. Se a gente chegar numa situação dessa, que a gente não tenha deixado para a última hora, que a gente não tenha deixado para as últimas semanas o nosso cuidado, a nossa paciência. A nossa bem-aventurada esperança não pode ser uma esperança que adia a realidade que Jesus está voltando. Pessoas, na minha visão, que já perderam a noção de que o seu pecado está tardando nos seus dias. Porque Jesus pode voltar na geração, mas a gente pode sair dessa esquina, bater o carro e morrer ali. Está amarrado em nome de Jesus, mas é ou não é? E Jesus pode voltar para mim e para você amanhã de manhã. Sabe, eu estou chamando a atenção de uma igreja para te ver no céu. Para falar que Jesus está voltando na nossa geração, ou no dia do nosso obituário. Mas nós precisamos pensar e refletir sobre isso, meus irmãos. E trazer os nossos padrões e comportamentos e condutas, e isso não é legalismo. Legalismo é a cultura das regras, e não me interprete mal. O legalismo é a maldade da religião. É dizer para as pessoas que elas vão a Deus através de cumprimento de regras, e eu não acredito nisso. Mas eu acredito num Deus que levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que se entregaram com seus corpos em nome desse evangelho. E esses homens deixaram escritos que nós precisamos ser irrepreensíveis com o nosso corpo, alma e espírito. E a terceira forma, a bem-aventurada esperança, é também uma esperança de identidade.
E eu amo falar sobre identidade, porque só quem não entendeu a sua identidade em Deus é que faz tudo que eu estava falando até agora. Só quem ainda não entendeu o que é filho, quem ainda não entendeu quem é o seu pai, é crise de identidade. Que não entendeu a identidade dele, que vai se comportar como alguém que Jesus não está voltando. A bem-aventurada esperança vai ser uma esperança de identidade. A igreja vive no moldar a imagem de Cristo. Nós somos os imitadores dele e nós não seremos envergonhados, amém? Em 1 João, coloca para nós, 1 João capítulo 2, 28, diz, eu gosto como João, ele é íntimo, ele era íntimo de Jesus, ele é o evangelista João que vai dizer que ele é o que Jesus amava. Eu queria ter o ego de João, amém? Eu escrevo a vocês, eu, aquele que Jesus amava, amém? Está lá, irmãos, ele fala isso de si próprio, mas eu creio que de fato Jesus amava muito João. Mas esse é um parênteses dentro dessa mensagem de identidade. Mas por que eu estou falando isso de João? Olha o que diz esse versículo, e agora, filhinhos, é vocabulário de quem tem intimidade. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se eu e você estamos esperando por ele na nossa casa, na nossa vida, a nossa casa e a nossa vida estão em ordem. Para que quando ele voltar, está aqui o evangelista João falando, ele não se confunda conosco. Para que ele não veja 34 anos e meio de uma identidade, e dos últimos 6 meses de perdido na identidade. É por isso que o alerta das Escrituras, ele tem que ser constantemente pregado, para que eu e você sejamos constantemente chamados ao arrependimento, e ao lembrar a lembrança que Jesus está voltando. Senão eu e você, como todo e qualquer ser humano, nos perdemos rápido e facilmente, e eles foram irrepreensíveis. É assim que eu desejo que Jesus me encontre, e Ele encontre a você. Aleluia, eu tenho certeza que é por causa disso tudo que nós vamos fazer. Entenda com amor e com carinho essa mensagem. Assim como pai e mãe, você precisa dar uma palmada para que seu filho aprenda certas coisas. Um pastor, ele tem um cajado, e o cajado não é o poder, não é a autoridade, não é o título. O cajado do pastor é a palavra. E pela palavra nós daremos conta. E para onde nós devemos direcionar o cajado da palavra? Nós devemos direcionar as ovelhas, a noiva de Cristo, para o céu. É pela necessidade de pregar o evangelho da verdade para ovelhas, para filhos e filhas de Deus, que nós temos uma responsabilidade de pregar nada além e nada menor do que a verdade do evangelho de Cristo. E nessa noite eu falo para vocês são tão amados por Deus, vocês são tão amados por nós, que nós pregamos o Evangelho. O cajado pastoral está apontado para as Escrituras, em 1 Tessalonicenses, em 1 João 2,28, eu quero vocês irrepreensíveis, e eu quero ser irrepreensível junto com vocês, que a nossa integralidade na fé nos leve à plenitude dela em Jesus. Que eu e você chegamos ao céu, habitemos as regiões celestiais juntos. Eu quero falar das coisas do céu, eu quero esperançar as coisas do alto. Jesus, obrigado por essa mensagem, obrigado porque Tu estás voltando. Tudo o que fizemos ou deixamos de fazer, não devemos temer de sermos confundidos diante dEle em sua vinda. Ele sabe quem são os seus, Ele nos marcou com sangue, e nós fomos selados pelo Seu Espírito Santo. Nós somos comprados com alto preço, por isso que a graça não é de graça, ela custou a vida do Filho de Deus, do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então essa graça santificadora, essa graça que nos ganhou na cruz, mas que nos pede tão somente: comporte-se como os filhos, e como filho eu quero agradar o Pai.
E agora, quando eu entendo que sou filho dele, eu quero dizer, o que o meu pai quer que eu faça? Ei, eu sou filho dele, eu quero honrá-lo. Quais que são os seus preceitos? Quais que são as suas formas de amor? Eu quero fazer. Como é que é a forma de melhor representá-lo nessa terra? Eu quero cumprir. Eu quero ser obediente a Ele, tão somente a Ele. Lá em Mateus 25, 21, vai dizer: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Para a igreja de Cristo haverá júbilo de glória, e não medo do juízo. Para uma igreja que ouviu, que aprendeu e que praticou, eu e você, 0,00% de medo. Nós teremos júbilo de glória e não medo de juízo. A mensagem escatológica, a mensagem que Jesus está voltando, foi privada de muitas igrejas, porque as pessoas têm medo. Mas a mensagem de Mateus é: ei, vocês têm que ter coragem, porque vocês vão ter júbilo de glória e não medo de juízo. Estão comigo? Amém? Então fica tranquilo, essa mensagem é de tranquilidade. Vocês são a igreja que não foi desavisada, que não teve pastor que relapsou isso, não. Vocês são a igreja avisada, pregada, ouvida, batida, rebatida. Vai ter mensagem 2 sobre isso. Quem já quer a mensagem 2? Amém, glória a Deus. Mas vai ter, em Mateus 7, 23, aqueles pelos quais o Senhor dirá: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E isso precisa ser falado, porque eu falei para vocês lá na introdução e uma parte no meio, que nós vivemos esse tempo de muitas pessoas, inclusive alguns líderes, que vivem como se Jesus não estivesse voltando, e na verdade eu acho que alguns até como se ele não fosse sequer voltar. Tamanho o seu amor por si próprio, tamanho o seu amor pelo seu pecado, tamanho o seu amor pela sua verdade absoluta, tamanho o seu amor por a circunferência ao redor do seu umbigo, que são a si próprios. Homens que amam mais a si mesmo do que a Deus e ao seu Filho, do que a Deus e a sua volta, do que a Deus e ao seu céu. Amam mais a si próprios do que ser salvo, do que estar com Ele. Perderam-se no caminho e precisam também ouvir uma mensagem como esta: Jesus está voltando. Isso é mensagem de júbilo, de glória para uma igreja que já entendeu. Qual que é a promessa? Eu amo João 14, João 14 é incrível, é um segredo completo. Mas Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também em vós. Você crê que Jesus é o teu Salvador? Você crê que Ele está preparando o lugar? Sabe, uma analogia fácil, é como se Ele fosse o construtor da habitação celestial, que eu e você vamos morar. E isso está acontecendo agora. Ele está voltando. A única diferença, eu acredito, sabe, aí irmãos, eu vou longe na imaginação fértil à luz das Escrituras. Mas hoje nós vamos orar e pessoas aqui vão entregar a sua vida para Jesus, amém? E aí lá no céu alguém vai dizer: ei, mais casa, tem mais moradia, porque tem mais filho entrando para o reino. Ele faz a festa de um lado e do outro lado começa a fazer mais habitação, e mais habitação, porque eu e você vamos encher esse céu de irmãos. Nós não estamos contentes só conosco. Aleluia. Lá no céu, depois da festa, tem construção de habitação, tem novos lugares e novas moradas sendo construídas. Aleluia.
mas tem aqueles que zombam. Eu cresci. Eu fui um menino dentro de um colégio que de 55 alunos, um era evangélico, que era eu. E não tem problema nenhum, mas a zombaria sempre existiu. A única diferença é que eu descobri que não era só comigo, amém? Você não sente a última bolacha da traquinas, nem na hora da bênção, nem na hora da tristeza. E lá, também nas escrituras, em 2 Pedro, o apóstolo Pedro alerta. Antes de tudo, 2 Pedro 3:3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uma vez eu perguntei para um pastor que me batizou, o pastor José Cavalcante Salles, lá de Goiânia. Ele está quase terminando a carreira. E eu falei: pastor, por que tem tantas igrejas? Eu era bem novinho na fé. Por que tem tanta diferença? Por que tanta pluralidade? E ele, teólogo, historiador, professor de seminário, muito sábio, me disse: meu filho, assim como as nossas identidades nas palmas das nossas mãos são todas diferentes, quantos ainda faltam para o Senhor ganhar para o céu? Eu disse: meu Deus, nós temos muito mais pessoas fora do que dentro. E ele disse: então, talvez está precisando nascer mais e mais lugares, e mais pessoas, e mais identidades cristãs, para que todos aqueles que o Senhor deseja que se arrependam, cheguem, como está dizendo o apóstolo Pedro, ao arrependimento. A volta de Jesus está acontecendo, mas talvez 1000 dias é como 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, porque Ele ainda está desejando que mais pessoas se arrependam. E nós temos que ser parte desse movimento. Nós temos que ser parte do que Deus está fazendo na terra. Nós temos que entender o quão histórico é o que eu e você vivemos em Cristo. Eu e você não viemos para uma igreja domingo à noite receber uma injeção para uma semana melhor. A gente não assiste um vídeo no Instagram de um pastor abençoado para se sentir melhor nos próximos 30 minutos. A nossa fé, ela é de verdade sobre ir para o céu. Nós vamos ter estratégias, nós vamos ver momentos bíblicos, provérbios, ensinando a gente a ser sábio, ensinando a gente a lidar com dinheiro. Nós vamos olhar o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que fez um monte de bobagens, um pai omisso. Nós vamos ter tantos exemplos bíblicos para a gente viver essa vida com Deus. Mas ao final das contas, meus irmãos, eu e você estamos indo em direção a Cristo. E essa é a mensagem essencial do Evangelho. Nós vamos para o céu. Aleluia. Indo para a conclusão, eu quero citar John Wesley. Certa feita perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Pensa, irmãos, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E John Wesley respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda de Cristo. Que eu e você possamos ser inspirados por homens e pregadores como John Wesley. Ele não falou que ele tinha que mudar um monte de coisa e botar uma fila de pessoas no hospital. Ele disse: eu só quero estar fazendo o que eu já faço todos os dias, ansiando pela volta de Jesus. Que Ele me encontre fazendo exatamente o que eu já faço.
Ah, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Nessa noite eu quero convidar a igreja a ficar de pé.